Estamos aqui com o ex-prefeito Ângelo Pegoraro, do PP, hoje presidente do partido. Pegoraro, como tu está vendo assim, o PP aqui em Vacaria, após esse período eleitoral de 2012, qual foi feita essa coligação com o PMBB, onde teve o candidato Francisco Apio de prefeito e, no caso do PMBB, a Valéria Palombini. Qual foi a tua avaliação, assim, depois de todo esse processo aí, o partido, o PP, como avalia esse processo todo? Bom, eu entendo que a coligação, naquele momento, talvez tivesse sido um pouco prematura, né, em relação ao sentimento que os partidários, tanto de um lado quanto do outro, né, tinham. Tanto que me parece que não foi muito bem aceita, né, tanto por um partido quanto pelo outro. Mas foi uma experiência válida, né? Agora, isso mostra também que os partidos políticos, eles têm que ter a sua própria identidade, e que o povo está de olho no sentido de que partidos antagônicos por uma vida toda, de repente se juntam. Isso é uma coisa difícil para as pessoas entenderem também, né? E serve de, como já disse, de uma certa lição, né? Não que a gente tem que ser contra esse tipo de coligação, mas tem que se trabalhado isso ainda aqui no município de Vacaria, tem que se trabalhar muito os programas e se for concorrer de uma forma junta, novamente, em algum determinado momento, tem que ter uma coisa muito clara, tem que trabalhar o eleitorado, tem que trabalhar o filiado, né? Não é simplesmente algumas pessoas acharem que tem que fazer uma coligação e sair pregando isso e pronto, e todo mundo vai aceitar. Então, acho que foi uma eleição que isso não deu muito certo, a verdade é essa, né? E o resultado foi o que ocorreu, enfim, o resultado está aí, né? Agora, o PP é um partido que, ao longo de algum tempo, veio se desestruturando, né? E, normalmente, os partidos que estão, ou quando estão fora do poder, normalmente acaba tendo uma certa dificuldade de uma organização melhor. Isso é uma coisa normal, natural dos partidos políticos, né? Agora, nós, do PP, nós precisamos nos organizar novamente. Eu acho que os presidentes que passaram, o presidente que passou, buscou fazer a parte dele, né? No momento ali da eleição, fez aquilo que foi possível fazer. E agora tocou a nós, né? Buscarmos reunir as pessoas. Eu entendo que o partido político, se ele quiser chegar em algum lugar ou ter algum objetivo, ele vai ter que estar unido, né? Os filiados têm que estar muito ligados no partido, identificar exatamente aquilo que a gente deseja fazer, o que nós pretendemos, aonde nós queremos chegar, o que pretendemos fazer. Quer dizer, eu acho que isso tem que estar muito claro. E no momento que eu assumi a presidência do partido, um dos objetivos é esse, nesse momento, né? É buscar organizar o PP, organizar o seu filiado, né? Organizar o partido político, para enfrentar em determinados momentos, quando for necessário, né? Temos um partido fortalecido, um partido que possa pegar junto, né? E buscar o objetivo que naquele momento será esse ou aquele, enfim, uma eleição no nível municipal, né? Então esse é o nosso objetivo, é organizarmos melhor, né? E trazer de volta algumas pessoas que estão assim, algumas melindradas, outras pessoas achando que estão sendo um pouco valorizadas, né? Buscar formas de a gente poder valorizar o nosso filiado e colocar ele a par do que acontece. O filiado de um partido político, isso serve para todos os partidos, ele quer participar do processo. Quando ele se filia, né, em determinada legenda, o objetivo dessa pessoa é estar inteirado. Ele a princípio, ele concorda com as ideias, ele acha que o programa, os objetivos também podem ser dele, né? Então tudo isso a gente tem que buscar encontrar caminhos para que realmente o filiado se sinta valorizado. Então é nesse sentido que nós vamos trabalhar. Me diga uma coisa assim, Pegoraro, a tua avaliação quando tu foi prefeito, a gente tem uma leitura que tu foi uma pessoa que valorizou muito a questão do dinheiro público, né? Tu deixou assim um bom caixa para o teu sucessor, que foi o Suzin, e o Suzin fez muitas obras, inclusive
né, beneficiado por esse trabalho que tu fez, né, de recuperação financeira da prefeitura. Como tu vê hoje, até a gente teve numa reunião uma certa época, onde muitos filiados do PP comentavam que Vacaria está num novo tipo de administração hoje com a via popular, uma administração totalmente diferente das outras administrações, né? Uma administração que trabalha muito em cima da questão vamos até falar um pouco mais sinceramente, da compra das mídias, né, da cooptação, né? A gente observa muito partidos que antes eram inimigos do próprio Partido dos Trabalhadores, hoje estão cooptados dentro dessa estrutura da máquina de poder, né? E hoje, com essa nova questão do prefeito, até o momento cassado pelo TRE e sob liminar, que hoje está administrando a Vacaria sob liminar e vai ser julgado agora pelo TSE. Então, esse é um novo modelo de administração. Eu não sei como vocês veem isso, né? A própria representação política que vocês têm na Câmara, como é que tu vê todo esse quadro todo que se instaurou em Vacaria? Veja bem, nos últimos anos, né, a questão política, não só em Vacaria, mas no Brasil, ela se deteriorou no meu entendimento. Os partidos foram atrás simplesmente de cargos. O Partido dos Trabalhadores, o PT, ele mudou, eu acho que de forma substancial, com o Lula, o seu programa, no sentido das suas ideias originais, tanto que nesse caminho foram alguns históricos do PT que acabaram saindo do partido. E começou a chamar todo mundo e começou a oferecer cargos para todos. Então, hoje um partido político, ele é mal visto pela comunidade. Eu entendo que esse modelo implantado no país, né, e também em Vacaria, porque o modelo do PT a nível nacional é o mesmo modelo de Vacaria, né? Esse modelo é o modelo que se foi. E a prova que isso não deu certo, que cansou, que teve um período, é atualmente as manifestações, né? Onde as pessoas não concordam mais com o que está acontecendo, tudo que é entidade ou profissional liberal, ou estudante, ou classe média, enfim, essas pessoas estão demonstrando a sua inconformidade com o sistema. E isso prova, no meu entendimento, que esse modelo instaurado no país vai ter que ter uma reformulação, uma mudança. E no momento que você quer mudar, você vai ter que voltar um pouco no tempo. Quer dizer, os partidos vão ter que ser mais identificados. Essas coligações proporcionais para vereador, para deputado, isso não tem sentido, né? Eu entendo que a política, como está aí, ou ela passa por uma mudança, ou o povo vai forçar outro tipo de mudança. Então, eu entendo que é um modelo instaurado que chegou no seu limite, né? Na minha época, se isso fazem 10 anos, o sistema era um pouco diferente. Eu acho que era um pouco mais, eu não diria mais puro, né? Mas era mais ético em relação aos partidos e suas doutrinas, os seus objetivos, né? Quem era um partido de oposição, era de oposição, que era situação de situação. Hoje, quando um partido ganha uma eleição, todo mundo se reúne achando que vão lá em função de alguns cargos, né? Então, não me parece que esse seja um modelo adequado, e a prova disso está nas manifestações populares. Quando a gente assumiu a administração, nós somos o primeiro prefeito da nova lei de responsabilidade fiscal. Não se sabia todos os controles que se deveria ter. A gente assumiu um passivo de administrações anteriores e não poderíamos deixar para o futuro prefeito, a nova administração, um passivo de dívidas. E trabalhamos nesse sentido. Pagamos as dívidas do município naquela época e deixamos as contas absolutamente em dia, né? Os precatórios, as dívidas, todas elas, né? Nós deixamos em dia. É claro que existiam parcelamentos que deviam ser continuados, evidente, né? Mas o que correspondeu ao meu mandato, né, ficou tudo absolutamente em dia. Os gastos com a educação, que o município de Vacaria não tinha os 25%, nós tínhamos as negativas do gasto com educação, as negativas com o gasto, ou melhor, as negativas com o fundo de garantia,
né? Os gastos naquele momento com a saúde eram estabelecidos e sempre se gasta mais pela legislação. Então o município de Vacaria, ele podia se apresentar em qualquer lugar e podia ir a Brasília buscar recursos. Eu acho que um dos grandes trabalhos que eu fiz na época e que normalmente as pessoas não se dão conta, porque parece que não intervém diretamente nelas, é você organizar o município, organizar para poder se apresentar, organizar para poder ir buscar projetos, né, onde vêm os recursos. Então isso nós fizemos naquela época, né? E sem considerar que a gente fez um investimento muito grande na educação, né? E hoje, lamentavelmente, eu vejo que o município de Vacaria está perdendo muito desse espaço. Aquilo e a colocação que o município de Vacaria tinha quando eu deixei a prefeitura e hoje, eu tenho certeza absoluta, hoje nós estamos numa situação, comparativamente com outros municípios do estado, muito pior do que aquilo que nós estávamos, né? Então isso prova uma falta de visão daquilo que se quer para o município. Você não tem recurso para tudo, você tem que eleger prioridades. E educação tem que ser prioridade, né? Saúde, você tem que também buscar fazer a melhor possível. Claro que o recurso, a gente sabe, nunca vai ser o suficiente, mas aí você tem que priorizar as suas coisas, né? Organizar o recurso público e fazer as obras necessárias, né? É claro que você tem que buscar, através de emendas parlamentares, de projetos técnicos, mais obras para o município, e esse dinheiro está fora daqui, está em Brasília e tem que buscar. Hoje tem muitas outras facilidades. Você consegue financiamentos para o município na Caixa Econômica. Na minha época não era. Na minha época era proibido. Para você comprar uma máquina financiada tinha que ter autorização do Senado da República, imagine, né? Porque era o início, né, da lei de responsabilidade fiscal, onde teve um corte. E a partir daquele momento nada era permitido. Hoje as coisas foram sendo mais flexibilizadas, os municípios têm mais possibilidades, né? Mas eu acho que os desafios são muitos, né? Em todas as épocas, e hoje, 10 anos depois, eu vejo que algumas lutas dos municípios são as mesmas da minha época, né? Sinal que esse país anda um pouco nesse sentido, né? Eu vejo que os municípios pleiteiam por mais verbas federais que venham no Fundo de Participação dos Municípios, né? Eu vejo que pleiteiam mais dinheiro para a saúde, e naquela época nós fazíamos a mesma coisa. Então, falta muito. Eu entendo que o Brasil cresceu bastante, melhorou, os municípios melhoraram, claro, tantos anos depois, né? Mas se você fizer um comparativo de outros municípios por igual de Vacaria, você vai ver que municípios fora de Vacaria melhoraram muito mais que nós, né? E nós, lamentavelmente, tivemos alguns índices que nós pioramos. E não poderíamos ter permitido que isso acontecesse, né? Então, tudo isso eu acho que é o modelo da gestão das finanças públicas, da administração pública, né, que tem que ser levado mais a sério. Eu entendo que quando você leva realmente a sério, quando você prioriza determinado tipo de investimento, quando você não permite o inchaço da máquina pública, quando você usa o dinheiro de forma correta, quando você coloca as coisas como elas deveriam realmente ser, você consegue então, com o dinheiro, com a receita, você consegue fazer muito mais. Um dado que me chama muita atenção, como até para as pessoas, porque você não consegue 10 anos depois comparar governos, né? As realidades são muito diferentes. Mas se a gente analisar o orçamento do município de Vacaria, na minha época nós tínhamos orçamento em torno de 25, 26 milhões de reais por ano. Hoje o município de Vacaria é mais de 100 milhões por ano, né? Então você veja que os 4 anos do meu mandato dá menos recurso financeiro que um mandato, que um ano do atual gestor, né? Eu vi esses dias que o plano plurianual dos próximos 4 a 5 anos do município de Vacaria são quase 600 milhões de reais e o nosso era 100 e poucos milhões. Então eu acho que nós temos sim que entender que Vacaria aumentou sua arrecadação por uma série de motivos, no país, em todos os municípios, né? Mas que falta ainda muito daquilo que se queria fazer naquela época, continua ainda com algumas demandas muito fortes e muito importantes, né? E aí eu insisto novamente, aí é uma questão de gestão do dinheiro público, né? Não é simplesmente o prefeito achar que pode tudo, né?
E na verdade ele não pode. Existe toda uma legislação por trás disso, né? E você tem que andar na linha com a gestão do recurso. E eu acho que isso é uma coisa assim que nós podemos fazer bem, né? Acho que o PP pode, com toda certeza, né? O PP vai ter propostas, né, nesse sentido de resgatar algumas questões que são fundamentais para nós, né? Principalmente no setor da educação e na saúde, né? Que hoje é uma grande reclamação da comunidade. Obrigado.